A sua carteira, passaporte ou até mesmo o som da sua voz e o modo como você anda, tudo isso arquivado. Este é o polêmico plano do governo de criar uma base de dados de vigilância nacional. Mas hoje houve um revés. O poderoso Comitê de Segurança exigiu mais garantias. Renovar documento não é fácil aqui no Brasil, a burocracia é muito grande, a gente sabe, mas já pensou se todos os nossos dados já estivessem num banco de dados oficial e desse para resolver tudo pela internet? Um decreto do presidente Bolsonaro institui o cadastro base do cidadão para regulamentar o compartilhamento de dados entre diferentes órgãos. Além de nome, CPF e data de nascimento, esse decreto prevê também a inclusão de digitais, íris dos olhos, voz e até jeito de andar. Câmera literalmente em todo o espaço público, unidas a uma poderosa tecnologia de reconhecimento facial, monitorando cada um dos cidadãos. Entre o Reich, que preside o Comitê de Segurança no Parlamento da Austrália, e ferrento crítico do sistema totalitário de vigilância chinês, fez com que os planos de governo de criar uma base de dados universal de seus cidadãos retornasse à estaca zero. Jair Bolsonaro aprovou, no apagar das luzes, 2 decretos que criam um estado de vigilância jamais concebido sobre cidadãos brasileiros. Conta pra gente, esse decreto já tá valendo? Já está valendo, vale a partir do momento da publicação, já entrou em vigor. O supercomputador quântico, criado pelo Google, é capaz de executar em apenas 3 minutos uma equação matemática que os computadores atuais levariam 10 mil anos para fazer. Os investigadores da Google provaram que o computador quântico consegue resolver em segundos uma operação que levaria milhares de anos ao supercomputador mais rápido do mundo. É o que se chama de supremacia quântica. É um passo histórico. Há várias décadas que a aventura quântica desafia o mundo científico e tudo indica que as respostas já estão aí. Cada smartphone, todos os telefones estão constantemente conectados com a antena de celular mais próxima. Todo telefone, mesmo quando desligado, você acha que não está fazendo nada. Você não consegue ver porque as emissões de radiofrequência são invisíveis. Mas eles estão gritando no ar. Aqui estou! Aqui estou! Aqui está o meu IMEI. Acho que é a Identidade Internacional de Equipamentos Móveis. E o IMSI, ou Identidade Internacional do Assistente Móvel. Eu posso estar errado na definição, mas as siglas são IMEI, IMSI. Você pode pesquisar essas coisas. Eles são os 2 identificadores globais únicos que existem apenas em um lugar no mundo. Em um lugar. É o que faz o seu telefone diferente. O IMEI está gravado no seu telefone, não importa qual cartão SIM você troque, sempre será o mesmo e sempre estará dizendo à rede que se trata deste aparelho. O IMSI está no seu cartão SIM, certo? É o que leva seu número de telefone. É basicamente uma chave com direito de usar esse número de telefone. Então, seu telefone está ali parado sem fazer nada. É o que você acha. Mas está constantemente gritando e dizendo, estou aqui. Quem está mais perto de mim é uma torre de celular. E cada torre de celular, com seus grandes ouvidos, está ouvindo esses pequenos gritos de socorro. E dizem, ok. Veja o telefone do Joey Rogan, do James e todos esses telefones que estão aqui agora. E trocam informações com as outras torres da rede e o seu smartphone compara notas com eles, para saber quem eu ouço mais alto. E quem você ouve mais alto é um indicativo de proximidade, distância, certo? Quem eu ouço mais alto do que todos os outros? Esse é o que está mais perto de mim. Então você estará ligado a essa torre de celular que tomará notas. Um registro permanente dizendo que este telefone, este aparelho celular, com este número de telefone, nesta hora,
estava conectado a mim, certo? E baseado no teu aparelho e no teu número, eles têm a sua identidade, certo? Complicadíssimo, importante da gente debater, porque isso interessa a todo mundo, especialmente quando a gente está falando de digital, íris do olho até jeito de andar. Exatamente. O que é importante a gente lembrar é que, às vezes, como a gente está falando de privacidade, proteção de dados, as pessoas podem achar um tema muito complicado, não me interessa, interessa a todo mundo. Já que essa base de dados, ela é bem intencionada. Ela vai procurar gerar maior eficiência no acesso de dados para o governo. O problema é como é que se implementa isso. E aí o decreto faz duas coisas. De um lado, ele cria padrões para compartilhamento de dados dentro da administração pública, dentro do governo, e por outro lado, ele cria essa base de dados. E aí o problema é como é que essa base é criada, quem pode ter acesso a ela e o que pode ser feito com esses dados que estão inseridos nessa base de dados. Aonde você estiver carregando um celular, independente dele estar ligado a um registro da sua presença naquele local que tenha sido feito e criado por empresas. Não há necessidade disso ser guardado para sempre. De fato, não há um bom argumento para isso, mas essas empresas veem isso como informação valiosa. Esse é todo o problema com dados que estamos tendo. E toda essa informação que costumava ser efêmera. Aonde você estava com 8 anos de idade, sabe? Aonde você foi após ter tido uma separação, sabe? Com quem você passou a noite? Para quem você ligou depois? Toda essa informação costumava ser efêmera, significando que ela desaparecia como o orvalho da manhã, sumiria e ninguém se lembraria. Mas agora, essas coisas são armazenadas, essas coisas são salvas. Não importa se você não está fazendo nada de errado, não importa que você seja a pessoa mais comum da Terra, porque é assim que o coletamento em massa, o que é um eufemismo do governo para vigilância em massa, funciona. Eles simplesmente coletam tudo adiantado e esperam que um dia seja útil. E isso está falando apenas de como funciona a rede de conexão. Isso não está falando sobre todos os apps no seu telefone que estão conectados à rede ainda mais frequente, certo? Como você obtém uma notificação de texto, de e-mail? Como é que o Facebook sabe onde você está? Todas essas coisas, esse analítico, eles estão tentando rastrear os serviços de localização no seu telefone através do GPS e até mesmo pontos de wireless que você está conectado, porque há um mapa global atualizado constantemente. Na verdade, há muitos deles, de pontos de acesso wireless no mundo, porque assim, como cada telefone tem uma identidade única, cada ponto de acesso wireless no mundo, você tem uma em cada casa, quer seja no seu laptop, etc. Cada aparelho que tem um modem de rádio tem nele um identificador global único. Somos hoje mestres do mundo quântico, do mundo microscópico. Essa capacidade fez com que progressivamente nós pudéssemos ir examinando dimensões cada vez mais minúsculas, deslindando as relações constitutivas de todo tipo e sorte de sistema, num nível cada vez mais preciso, cada vez mais microscópico. De fato, nós já vivemos hoje numa espécie de oceano digital tão enriquecido, com correntes vastíssimas de fluxos de dados à nossa volta, nós não temos a menor ideia que isso está acontecendo. Não temos a menor percepção. Não faz parte do nosso mundo próprio desarmado. Nosso mundo próprio sem os instrumentos para aferir, para sondar, para experimentar essas outras dimensões que são constitutivas da nossa realidade. Hoje todos nós dependemos para viver de que o sistema não caia, né? Então vejam, as fronteiras entre o que era humano e o que não era humano, o que era, portanto, inumano, não humano, estão em acelerada dissolução. Nas duas vias, nós exportamos humanidade para uma série de artefatos e de coisas, eles, portanto, se humanizam, se aproximam, né, de nós, e, à mesma medida que isso acontece, nós passamos a conviver e a dialogar com seres que não eram do nosso círculo, do nosso âmbito, da nossa comunidade. A sua ameaça básica são esses programas de coletar dados em massa. A sua ameaça básica é o fato de que o seu telefone está constantemente chiando para as torres de telefonia, porque deixamos nossos telefones num estado em que está sempre ligado, sempre conectados, certo?
It's the app popping up on phones everywhere, from teens to some of the biggest celebrities. TikTok. But now, new concerns that information gathered on the app used to post fun videos could one day be used against Americans. TikTok's privacy policy explicitly states that it collects data including user content and communications, location, and sensitive personal information. The Chinese government is already known for monitoring its citizens through facial recognition and censoring. TikTok says it does not censor content based on sensitivities related to China, adding it stores U.S. user data in the United States and Singapore. Fears those sharing 15 seconds of video could be sharing a lot more. E este é o problema com o coletamento de dados hoje. É que há uma indústria construída para manter isso invisível. E o que precisamos fazer é tornar as atividades dos nossos aparelhos, quer seja o computador ou o celular, ou que seja mais visível, e o fato de que lemos história atrás de história, ano após ano, dizendo que todos os seus dados vazaram aqui. Essa empresa está te espiando ali. Essa empresa está manipulando as compras ou os seus resultados de busca. Estão escondendo essas coisas da sua timeline ou que estão te influenciando e te manipulando de todas essas maneiras. Isso acontece como resultado de um único problema, que é desigualdade de informação disponível. Eles podem ver tudo sobre você, tudo o que seus aparelhos estão fazendo e podem fazer o que quiserem com o seu aparelho. Você, por outro lado, é o dono do aparelho. Ou melhor, você paga pelo aparelho. Mas cada vez mais essas corporações são os donos. Esses governos são os donos e cada vez mais vivemos num mundo onde nós fazemos todo o trabalho. Nós pagamos todos os impostos e todos os custos. Isso é escondido de nós intencionalmente, certo? O governo fez a classificação. As empresas, intencionalmente, não falam sobre isso. Elas negam que essas coisas acontecem e dizem que você concordou com isso. Mas você não concordou com nada. Me desculpa, ok? Eles dizem que colocaram esse termo na página de serviço e você clicou. Você clicou no botão que diz, eu concordo. Porque está tentando abrir uma conta para falar com seus amigos, para ter instrução de direção, para ter uma conta de e-mail. Você não está tentando concordar com um formulário de 600 páginas, que mesmo que você lesse, não entenderia. E não importa mesmo que você entenda, porque em um dos primeiros parágrafos é dito, este acordo pode ser mudado unilateralmente a qualquer momento, sem o seu consentimento pela companhia. Eles construíram um paradigma legal que se atreve a coletar registros sobre nós, dizendo que não nos pertence. Este é um dos princípios centrais sobre o qual a vigilância em massa da perspectiva do governo dos Estados Unidos seja legal. E você tem de entender que tudo o que falamos hoje, o governo diz que tudo o que fazemos é legal, certo? E para eles está tudo ótimo. A nossa perspectiva como público deveria ser, esse na verdade é o problema. Porque isso não está certo. O escândalo não é como eles estão transgredindo a lei. O escândalo é que eles não precisam transgredir a lei. Kevin Kelly, o filósofo da tecnologia, ele diz que ao longo do século XX, a tecnologia teve duas tendências marcantes. A primeira foi a miniaturização dos componentes. Ou seja, devido a essa capacidade crescente de intervir em nível molecular, nível atômico, etc., eletrônico, você foi sendo capaz de resumir, de condensar componentes de tal maneira que esses componentes se tornam cada vez menores. Quando você condensa os componentes e torna o dispositivo portátil, se aumenta a portabilidade, você também aumenta a individualização do uso. Ao invés de ter a televisão que a família vê depois do jantar, cada um tem sua televisão. Cada um tem seu computador, cada um tem o seu. Para individualizar o uso, tem que multiplicar a produção. Isso significa que cada vez mais nós nos envolvemos num ambiente tecnicamente enriquecido. E esse mundo, então, diz o Kelly,
A segunda grande tendência é os objetos técnicos se aproximarem de nós, se tornarem cada vez mais próximos, mais íntimos. Eventualmente, eles passarem a coexistir muito próximo ao nosso corpo. Imagina carregar no seu bolso uma vitrola, um rádio, uma televisão, uma máquina fotográfica. Então, os objetos se aproximam de nós. Qual é a tendência? Ora, se nós hoje somos capazes de intervir lá no nível microscópico da constituição dos componentes eletrônicos dos artefatos, se nós somos capazes de intervir no nível microscópico dos componentes celulares de cada organismo, das proteínas, os DNAs, não sei o quê, é natural a previsão de que, eventualmente, esses dois tipos de intervenção produzirão um híbrido. Ninguém tem direito à privacidade de nada que é mantido por uma empresa. E enquanto eles façam isso, as companhias serão extremamente poderosas e serão muito abusivas. Isso é algo que as pessoas não entendem. Eles pensam que é o coletamento de dados, eles estão explorando os dados, mas esses dados são sobre vidas humanas, são dados sobre pessoas, esses registros é sobre você. Não são dados que estão sendo explorados, são pessoas que estão sendo exploradas. Esses dados que estão sendo manipulados, é você que está sendo manipulado.